Bom dia, Bom dia, professor, tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo bem, Maria? Estou te ouvindo bem, só não te vejo ainda. Não me vê? Não te vejo. Ah, pronto, espera lá. Agora Agora sim. sim, né? Perfeito. Eu não estou conseguindo mudar o meu fundo. Você tem ele aí? Tem que ter um esquema aqui na própria tela para mudar, né? Ó, nesse mesmo, não sei se tá pelo computador, mas se você tiver nesse mesmo ícone aí do vídeo, tem uma setinha bem ao lado Ah, dele. sim, sim, Você clica nela e tem, aqui no meu tá em inglês, né? Mas são as sim, configurações de vídeo. Video tá, settings, são essas últimas. Você clica nele. sim, E daí vai aparecer um menuzinho ali na lateral e você sim. vai em backgrounds. Ele fica bem no meio. Backgrounds efeitos. Exato, exato. Mas não me aparece o do SEMEAD. Você tem um arquivo dele? Porque aí Eu, tem que ter a fotinho. Essa é uma fotinho que você adiciona. Posso mandar para você aqui deixa eu no. ver aqui. Deixa eu te mandar aqui no chat, que é mais fácil. Vou mandar aqui do meu computador. Vou mandar aqui. Ó, te mandei a imagem aqui no chat. Aí você baixa essa imagem e refaz esse processinho para poder depois subir essa imagem no fundo. É toda uma tecnologia. É, bom, ela está aberta aqui. Agora vamos ver aqui. Daí, quando abre essas configurações do background, vai ter uma setinha, eu acho que é no canto esquerdo ali. Se tiver algumas imagens já carregadas aí, tem um maisinho bem discreto, assim, em cima dessas É, opções. eu vou baixar ela aqui. Aham. Na área de trabalho. Agora foi. Aí, olha Legal. só, estamos todos tematizados agora. É isso aí. Eu caí meio de paraquedas porque houve um probleminha. Eu estou substituindo o moderador. Ah, sim, sim. Tá? O Márcio me pediu para substituir. Professor, Então, inclusive, a gente vai ter os quatro trabalhos, é bem corrido, né? Quando tem os quatro sim. trabalhos na sessão. Não sei se o professor prefere que a gente faça a exibição de todos os vídeos, depois abra para comentários. Olha, eu vou falar da experiência que eu tive como líder de Tá, sessão presencial. tá, O pessoal, fizemos uma sessão em que todos apresentaram e tá. depois houve a discussão. Aí houve perda de informação, porque eles já não lembravam, queria lembrar qual trabalho. Parece que Hum, não ficou confortável. As outras três que eu participei, eles optaram por apresenta e discute, discute. apresenta, e no final tem um repasse de todos, né? Não sei Tá. se aqui online deve ter também, né? Um tempo Sim, sim, final. sim. Aí é a questão, né? Porque ontem eu tava participando, inclusive, apresentando um trabalho. Né? E o pessoal se empolgava muito nas discussões e não respeitava o limite de tempo. Então, quando chegou no último trabalho, já não tinha mais tempo até para discutir o último vídeo. Aí foi É, bem complicado, assim, eu achei bem difícil. Mas se a gente for bem respeitoso com o limite dos 8 minutos, eu acho que funciona bem, assim, não você vai cronometrar o tempo? vou cronometrar e vou Tá, avisar. então, eu como moderador, a hora que você me sinalizar, falar acabou o tempo, nós fazemos uma Tá, interrupção, e se precisar um pouco de veemência no sentido de tá. pedir à pessoa que respeite, né, para poder no final aproveitar melhor são 22 minutos também, né, São que vinte e você usa dois. online.
exato, Tá do bom, eu estou vendo a 22. Camila entrar já. Então, quer dizer, os autores estão chegando, né? Beleza. Ok, Sim. Maria, fique à vontade, você vai dando as coordenadas, quando quiser eu faço a abertura. Você está colocando para filmar já, ou ele já filma Ele já automático? filma automático. Assim que a gente abre a sessão, tudo já fica registrado. Tá, e eu tenho uma ficha aqui, porque a presença deles é pelo login, né? Isso, dos autores. Dos autores, mas eu tenho uma ficha aqui, vamos ver se eu compartilho essa ficha, A de avaliação da sessão, né? até da presença, Ah, e da presença também, eu acho que é para o pessoal que está acompanhando. entendi. Entendi. Porque eu tenho que Sim, colocar lá, autor Camila, presente. isso. Tá, tá bom. Bom, temos a Camila, Ana Cristina. Você vai exibir o vídeo? Como você vai... Sim, posso exibir, sou tranquilo. Eu já abri todos aqui, Já abriu inclusive. todos? Sim, sim. Então, acho que a gente tem que esperar uns minutinhos, né? Isso, a gente tem mais 4 minutinhos. Eu Quatro só peço para a minutinhos. gente não iniciar a sessão com atraso, porque daí, enfim, a gente entra nessa questão do tempo, né? É, tá A gente legal. pode, apesar de que a ordem dos trabalhos para mim aqui, eles estão aparecendo assim, ó. O primeiro é o Taking Care of Touchscreen Devices. Depois eu tenho o WhatsApp como mídia social. Tá. What video engages the most? E depois compreendendo a influência da experiência de usuário, né? De UX. É, Então, a gente pode seguir a ordem ou a ordem dos autores aqui. Eu da prefiro sempre seguir, chegada. da chegada. Eu acho que seria bom até para não prejudicar quem já está presente e Tá todo o bom, andamento da das- apresentação, né? tudo Então, bem. nós já temos Camila, Ana e Mariana. Bom dia, Camila, Ana. Bom dia, Mariana. Bom Bom dia, professor. Bom dia. dia, pessoal. Estou audível para Ana vocês Cristina aí? Manaro. Tá Sim, bom, tá bom. Temos mais 2 minutinhos. Depois a líder Maria Carolina dá o start. Eu faço então uma abertura, né? Sim. A gente iniciar os trabalhos. Ok. Camila, Camila, trabalho 927. Tem um questionário, Camila, Carolina, Uhum. que eu tenho que colocar no chat, acho que já ponho ele já, Acho você que sabe. a gente pode esperar começar, professor, porque eu da avaliação da sessão, tanto no comecinho e no final também, o pessoal já, É, no último trabalho a gente coloca, tá, que eu acho que daí já vai estar todo mundo engajado, porque quem entrar depois acaba não vendo a mensagem, né, tá legal. É que eu do... recebi essa orientação, então é bom que você já tenha Tá, essa experiência aí. só não temos integrantes do primeiro trabalho, que é Érica, Franciele e Daniele. E já tem dos 4 trabalhos, então? Só um trabalho que ainda não tem nenhum Então, integrante. isso, tá. Não, É, Érica tá aqui, Érica Sobreira tá aqui. Oi, Érica, desculpa, desculpa. Então, acho que podemos, professor, oito h isso, 30 8h30. pontualidade britânica aí para a gente poder dar início. Ok, então, bom dia às autoras. Bacana, são autoras. Hoje aqui só são estou eu de mulheres aqui, atrevido, gente. né? Isso. Legal. Bom dia, então, para a Carolina, que é a líder, que vai conduzir aqui a parte de tempo. A Érica, a Camila, a Mariana, quem mais está aqui? E Ana Cristina.
Legal. Não sei se tem essa demanda de deixar o vídeo aberto, Carolina. Eu estou vendo a Mariana com o vídeo fechado, é isso? Não é obrigatório, né? Mas Tá. é sempre de bom tom que a gente possa É estar aqui legal, presente né? 100%, né? Tá bom. Olha, parabéns só por estarem aqui. Vamos conduzir então os trabalhos. Espero que tudo corra bem, vai correr bem. Nós sempre pedimos assim o critério com horário, que a Carolina vai conduzir aí o tempo. Então, nós temos 8 minutos, que é o vídeo da apresentação, 8 minutos para a discussão de cada trabalho. Respeitando esse tempo, nós vamos ter um tempo líquido no final, em torno de 22 minutos, para retomar e fazer aí toda uma congregação do que foi apresentado. Tá legal? Então, Carolina, com você. Se quiser, já podemos iniciar. Obrigada, professor. Bem-vindas todas, né? Que legal esse grupo de trabalho aqui, majoritariamente, né? Bacana. Feminino, com as apresentadoras. Pessoal, vou seguir exatamente o que o professor Orlando acabou de explicitar para vocês, né? Eu vi que os vídeos estão todos dentro do tempo, então acho que vamos conseguir ter esse sucesso aí com uma folga para poder ampliar a discussão no final. Eu vou seguir sempre, pessoal, a ordem do que está no sistema, tá? Então, eu vou começar com a exibição do trabalho da Érica e das colegas dela, tá bom? Eu peço só, por favor, que enquanto eu for compartilhando, vocês me sinalizem, tá? Se aparece para vocês com áudio e com imagem certinho. Se vocês conseguem visualizar bem, tá? Eu vou já dar play. Olá pessoal, vou apresentar um trabalho intitulado Cuidando de Dispositivos Touchscreen, discutindo o apego do consumidor e o antropomorfismo. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Érica, em parceria com a Franciele e orientado pela professora Daniele Mantovani, todos nós do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Paraná. A ideia desse ensaio surgiu a partir de uma reflexão de como as pessoas têm cada vez mais se relacionado com seus aparelhos, seus dispositivos touchscreen, especialmente representados pela figura do smartphone, dos celulares. A gente pode pensar em diversas situações onde a gente usa nosso dispositivo e diversas funcionalidades que ele nos proporciona, né? Interagir com amigos e família, acessar redes sociais, ouvir música, usar aplicativos de banco, comprar coisas online, usar o GPS, entre outros aspectos. E a gente acaba desenvolvendo uma relação de apego com esses dispositivos, seja maior, seja menor, normalmente cada vez maior. Nesse sentido, a gente acaba tendo cuidados específicos com esses dispositivos, preocupações com estética, comprando capinhas, preocupação com segurança, instalando película protetora, comprando suportes para que ele não caia em algumas situações, como por exemplo quando está no carro, preocupações ainda com segurança no sentido de instalar a película protetora, entre outras preocupações, outros cuidados que a gente tem com esses dispositivos. No entanto, apesar das pessoas terem relações de apego e cuidarem de diferentes formas dos seus dispositivos, elas já pararam para pensar que esses dispositivos também podem ser um meio de transmitir doenças? Eles se importam sobre a ideia de higienizar esses dispositivos? Essa reflexão se dá a partir da literatura que estabelece que os dispositivos touchscreen, especialmente manifestados nessa figura do celular, são veículos potenciais de transmissão de doenças, tanto na parte da superfície quanto na parte de trás do celular. E estudos mostram que essa higiene tende a ser negligenciada pelos consumidores. Eles raramente desinfetam seus dispositivos. A partir disso, esse ensaio busca discutir como o apego do consumidor e o antropomorfismo influencia esses cuidados das pessoas com os seus dispositivos touchscreen. Nosso referencial passa por essa ideia do que é o apego do consumidor, que se baseia, né, na força de uma ligação emocional que ele estabelece com um produto, com um objeto,
Discutimos um pouco alguns componentes do apego, especificamente voltado para os celulares, que envolve alguns componentes como ansiedade de separação, base de segurança, de você se sentir seguro e tranquilo quando toca no dispositivo, quando está perto dele. Essa questão da ansiedade pela separação também, entre outros aspectos. A partir disso, a gente propõe que o apego do consumidor ao seu dispositivo touchscreen está associado a diversas preocupações com o objeto do apego, no caso, o celular, né? Como a gente falou, essas questões envolvem estética, segurança, melhora na funcionalidade do aparelho e a própria higiene. A partir disso, nossa proposição 1 é que um indivíduo com alto apego a um dispositivo tende a se importar e cuidar menos da higiene desse dispositivo comparado com esses outros tipos de cuidados que a gente mencionou. Em um outro momento, a gente começa a discutir o que é o antropomorfismo, que basicamente envolve a ideia de atribuir características humanas a objetos ou eventos não humanos, né? Então, não é tratar um objeto como um ser humano de uma forma literal, mas se relacionar com ele como se relacionaria com o humano a partir de certas questões, como ele vai te proporcionar ligação emocional, vai te proporcionar conexões sociais, então a relação se torna mais parecida com uma relação humano-humano. Depois a gente comenta do apego do consumidor e a relação com o antropomorfismo, diferenciando que uma pessoa pode ser apegada a um objeto, ou seja, estabelecer uma conexão com ele, mas não necessariamente vê-lo com características humanas, como é o caso de um objeto que é antropomorfizado. Depois a gente traz a questão do antropomorfismo no contexto da saúde, onde estudos mostram que antropomorfizar algumas entidades que podem ameaçar a saúde das pessoas vão ter impactos positivos e promover mudanças no comportamento do consumidor. Por exemplo, se você antropomorfizar uma doença, como um câncer, as pessoas podem ter comportamentos de prevenção. A partir disso, a gente tem a proposição 2, que é quando um dispositivo touchscreen é antropomorfizado por uma pessoa com alto apego a esse dispositivo, a pessoa tende a se importar e cuidar mais da higiene do dispositivo, porque ao antropomorfizá-lo, ela vai vê-lo de uma forma mais humanizada, portanto, como um agente que pode ser capaz de transmitir doenças, absorver patógenos e prejudicá-la ou prejudicar outras pessoas a partir de uma transmissão. Isso se daria pela saliência do risco percebido pela transmissão da doença através do dispositivo, na nossa proposição 3. Como contribuições, esse ensaio vai preencher alguns gaps na literatura relacionados a como o apego do consumidor a esses dispositivos pode gerar negligência de higiene comparado a outros tipos de cuidado. Também vamos falar da influência do antropomorfismo do dispositivo na melhoria dessa relação. Como contribuições gerenciais e sociais, as empresas podem desenvolver ferramentas que ajudem a enviar alertas ou promover meios de informar como e a que frequência a pessoa pode higienizar de forma correta seu dispositivo. As políticas públicas podem encorajar a higiene desses dispositivos, especialmente nos casos de doenças contagiosas como gripe e Covid-19. Obrigada. Obrigada, Érica. Felipe passou aqui no chat também para desejar uma ótima sessão para todos nós. Obrigada, Felipe. Não sei se ele está aqui ainda, não consigo vê-lo, mas só registrar a presença dele também. Professor Orlando, passo a palavra para você. Queria dizer a Érica que estou aqui já pensando que tenho que limpar meu celular. É verdade, eu fiquei preocupado. Eu não tinha me tocado disso, meu Deus. Obrigado pela apresentação, foi ótima e trouxe, sim, uma novidade, porque a preocupação é como se fosse uma extensão do nosso corpo, né? É dito que o celular é uma continuidade, até falam que para o futuro as pessoas vão ficar com a mão assim, né? Vão nascer assim já
pela posição e a utilização do braço vai cair um pouco, né? Por quê? Porque é uma extensão. Contudo, nós temos cuidado com a nossa higiene corporal, esquecemos que essa extensão, que é o celular, também faz parte. É muito interessante saber disso, e a ideia do antropomorfismo, que eu lembro que eu escrevi um artigo, até tratei disso também na área de comportamento do consumidor, uma coisa que vocês resgataram essa ideia, achei muito interessante. Eu queria só ouvir um pouquinho mais, assim, eh, quais são as estratégias que podem ser vistas? Porque a ideia das empresas proporem, claro, né, mais cuidados, tudo, mas vocês, quando elaboraram o trabalho, pensaram alguma coisa específica do tipo, olha, podemos fazer um programa de treinamento ou um curso no sentido de que vamos ensinar as pessoas a cuidarem do celular, porque elas se preocupam com capinha, se preocupam com tela, mas a higienização achei interessante que parece que não está na pauta. O que que teria aí que vocês pudessem propor especificamente? Olha, temos que proceder assim, assim, assim. O que que seria? Vocês estão conseguindo me escutar bem, né? Ok. A gente, quando estava pensando nesse ensaio, a gente não pensou nessa parte de elaborar algo, mas no mapeamento do processo em si, Eu estou te ouvindo um pouco baixo. Será que tem como aumentar um pouquinho? Eu não sei se é o meu, o meu microfone está no talo. no meu está no máximo, É? Deixa eu ver. Vamos lá. mas está dando para ouvir, né? Sim, sim, obrigado. Melhorou. Quando a gente pensou no ensaio, não chegamos nesse ponto, mas para a construção dele a gente teve que passar um pouco pela literatura para ver se tinha alguma coisa acontecendo nesse sentido, o que é que pode ser feito, né? Realmente são poucas coisas que você encontra. Eu fui mais em trabalhos, inclusive até da área de saúde, onde eles falam dessa preocupação que às vezes os profissionais de saúde não higienizam o próprio aparelho, que é uma coisa estranha de se pensar. E a gente encontra algumas iniciativas, principalmente na época da pandemia, de algumas empresas, eu não me lembro qual especificamente, não sei se foi a Motorola, que desenvolveu e deu dicas de como higienizar o celular. Mas eu acho que não pegou, apesar da pandemia. E outros falaram sobre aquele uso do celular com a caneta, que também acho que não pegou. Então, é uma coisa que você tem que pensar, porque é bem preocupante, é uma forma de transmitir doenças, mas as pessoas ainda não se ligaram nisso. É um desafio, se É um você for desafio. perceber, né? Porque o que que se pode fazer? Você tem uma brecha aí muito importante, um gap para trabalhar, mesmo porque o material que envolve o celular, a capinha, a tela, eles já vêm de um processo de reciclagem que já traz já um processo de contaminação natural, né? Não estamos falando aí nem da vibração que traz problema, do próprio material que ele já vem de um processo de reciclagem, muitas vezes, ele já é um transmissor, né? Então, vocês têm, sim, um desafio importante. Vamos abrir, né, para os demais que quiserem fazer perguntas, porque isso dá bastante questões aí para a gente, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se manifeste. Eu acho que a Obrigado. Ana Cristina levantou a mão. Ah, legal. Eu tenho. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. está claro. Tá. Então, parabéns pelo trabalho, Érica. E quando eu li, eu pensei, é do pessoal da Federal, porque acho que eles têm uma grande tradição em apego e emoções, enfim. Eu fiquei um pouco curiosa, assim, porque eu tenho lido alguns estudos sobre antropomorfismo, utilizando chatbots, as novas tecnologias e tudo, e eu fiquei um pouco curiosa sobre o que foi considerado nesse teu ensaio, o que você considerou como nível de antropomorfismo aí nesse material. E daí também queria entender um pouquinho melhor como que foi como foram construídas as proposições, porque eu achei bem interessante essa primeira ali que fala quanto maior o apego, menor o nível de higiene, depois vocês colocaram como o antropomorfismo, como talvez um mecanismo, provavelmente vocês vão fazer experimentos depois para chegar, enfim, provavelmente seja o caminho, mas eu queria entender primeiro, o que foi considerado para entender esse nível de antropomorfismo, e depois como que vocês chegaram a essas proposições aí nesse ensaio. Obrigada. Desculpa, antes de passar a palavra, Érica, a gente tem 3 minutos, tá? Tá bom. Então, o antropomorfismo ele é trabalhado de diversas formas na literatura. Então, não ficou muito claro no ensaio, até porque é uma coisa que a gente vai desenvolver direitinho, porque a ideia é que vire um experimento, algo mais empírico, né? Mas, por exemplo, como eu dei o exemplo da doença, né, do câncer, muitos
principalmente na área de saúde, eles pegam a doença e colocam um rosto, ou um rosto humano, ou um emoji, alguma coisa que transmita algo, alguma emoção, algo que conecte com a ideia do humano. E quando eles comparam isso com simplesmente falar da doença, usar o nome da doença, coisas do tipo, isso já é uma forma de você induzir o antropomorfismo. Então, pode ser algo nesse sentido, trabalhar algo mais visual, usando o celular com um rosto ou se comunicando com alguém. Então, é um caminho. Sobre as proposições, foi uma coisa que a gente foi pensando que parecia muito natural. Quanto mais apegado nós somos, mais a gente pensa, menos a gente pensa sobre isso. Inclusive, essa ideia eu tive quando eu fui uma vez no shopping e estava num touchscreen, né, de pagamento. E a gente ainda estava, né, saindo da pandemia e eu pensei, nossa, a gente fica tocando, coloca o dedo, não tem álcool em gel aqui do lado, não tem nada. E a gente está transmitindo doenças, está absorvendo e a gente não percebe. E aí, a partir dessa situação, eu comecei a conversar com a minha orientadora e a gente foi desenvolver a ideia do trabalho. E ficou muito natural, porque, como o professor falou, o celular é uma extensão da gente. A gente se preocupa com tantas coisas em relação a ele, mas não esse aspecto. Legal. Então, Carolina, acho que deu o tempo certinho, né? Deu sim. A Deu. Mariana levantou a mão, Mariana, mas a gente pode retomar essa discussão muito legal, inclusive ao final da apresentação dos trabalhos. Vou guardar aqui a sua solicitação aí para poder levantar um questionamento para a Érica. A gente vai seguir para o segundo trabalho, é o trabalho do grupo da Camila, tá? Deixa eu só verificar aqui, o WhatsApp como mídia social estratégica para vendas no contexto da pandemia. Novamente, eu vou compartilhar com vocês. Peço só que me sinalizem se conseguem ver e ouvir bem, tá? Vou colocar em tela cheia. Acho que já deve ter aparecido para vocês aí. Vamos lá. Título, WhatsApp como mídia social estratégica para vendas no contexto da pandemia da Covid-19, um estudo nas marcenarias de Caruaru. São 4 autores envolvidos e a contextualização deles se dá a partir das transformações em que vivemos, a partir da utilização da internet, que faz com que as empresas tenham recorrido cada vez mais a recursos digitais para agregar mais valor aos seus produtos, e um desses recursos é as mídias sociais, né, que podem redimensionar a forma pela qual as pessoas compram e se relacionam com as compras e vendas. Esse processo ele foi intensificado ainda mais pela Covid-19, que fez com que fosse acelerada essa reconfiguração das vendas do ambiente presencial para o ambiente totalmente digital. Essa alteração fez com que os clientes tivessem à disposição, com muito mais facilidade, uma gama gigante de empresas na palma da mão, o que fez com que rompesse-se os limites geográficos e aumentasse a competitividade entre as organizações. Isso deu mais destaque para as mídias sociais, sendo a solução durante o período da pandemia para muitas empresas de varejo brasileiras. Nesse isolamento, essas compras, nessas vendas, elas inicialmente focaram muito em itens de necessidade básica e elementos de saúde e alimentos e etc., mas que com a chegada do home office acabou se transformando e tendo uma maior preocupação com itens de casa, então eletrodomésticos, móveis, para facilitar esse home office de trabalho e de estudos. Então é aí que entram as marcenarias, que são empresas, né, que produzem móveis que podem ajudar a essa maior comodidade desse ambiente de home office que surgiu devido à pandemia. Essa pesquisa tem como pergunta de pesquisa, né, como o WhatsApp, enquanto mídia social estratégica, foi utilizado pelas marcenarias de Caruaru no processo de vendas no contexto da pandemia de Covid-19. E tem por objetivo analisar a utilização do WhatsApp enquanto mídia social estratégica para as vendas de produtos fabricados por marceneiros na cidade de Caruaru durante a pandemia. Ela se estrutura no referencial teórico de 3 temas: o marketing digital, que expande as possibilidades de todo e qualquer negócio, sendo um meio de divulgação e venda
que não demanda tantos gastos assim quanto meios de marketing tradicionais e uma experiência mais personalizada para os clientes, que necessita de uma estratégia de uso. Uma dessas estratégias pode ser utilizar as mídias sociais, que podem servir como uma base para o desenvolvimento desse marketing digital e aproxima esses consumidores tanto das empresas quanto do processo de fabricação desses produtos aí, fazendo com que eles sejam esses prosumers, né? Esses prosumidores. Essas mídias sociais, elas estão muito presentes no ambiente online, mobile e aí entre os smartphones, que são grandes aclopadores de mídias sociais, trazendo à tona esse marketing móvel aí. Uma dessas mídias sociais que são utilizadas dentro dos smartphones é exatamente o WhatsApp, que é uma ferramenta que facilita essa estratégia de comunicação e de venda das empresas de uma maneira prática e de baixo custo, existindo até a versão business, que é própria para negócios. A metodologia dessa pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, de natureza empírica e dedutiva. O locus de pesquisa dela foram as marcenarias de Caruaru, com um mínimo de 5 anos de atuação. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas via Google Meet e WhatsApp, a depender da necessidade dos entrevistados. E os sujeitos dessa pesquisa são marceneiros da cidade de Caruaru. Alguns critérios foram utilizados, como o tempo de atuação, no mínimo de 5 anos, a localização em que essa marcenaria está localizada e em diferentes pontos da cidade, e utilizar o WhatsApp para realizar essas negociações da empresa. Foi utilizado para análise de dados, a análise de conteúdo, compreendida a partir de Bardan, e a classificação das categorias foi feita a partir do maior número de respostas mais repetidas entre os 8 entrevistados. Na análise de resultados, foi possível identificar nas respostas a utilização ou não dessas redes sociais e descrever os desafios e oportunidades observados pelos marceneiros durante a utilização desses produtos, dessa mídia social. Alguns resultados foram observados aí nessa análise, entre eles, alguns principais, todos eles utilizam o WhatsApp para o trabalho, representando essa articulação aí com o marketing digital. Foi observado também, a partir das respostas, que a utilização do WhatsApp possibilita a manutenção dessas atividades comerciais, especialmente nesse período de pandemia, e, apesar disso, apenas um desses participantes conhecia a ferramenta do WhatsApp Business. Também foi observada aí uma intensificação do uso dessa mídia a partir da pandemia, em algumas das respostas, e como principal desafio foi encontrado conciliar aí esse uso do WhatsApp com outras mídias digitais, como o Instagram, devido à alta carga de mensagens que os marceneiros não dão conta, e esse manuseio da mídia digital, sendo muitas vezes esse manuseio sendo delegado para membros da família ou pessoas de confiança. Uma outra coisa é que eles concordam que a utilização contribui para a manutenção dessas empresas e é importante também para a divulgação, né, e publicidade desses produtos, gerando também uma rede de colaboração e apoio, tanto entre os clientes, os fornecedores e as empresas como um todo. Como conclusão, a gente pode citar aí que o uso do WhatsApp por essas marcenarias é indispensável para eles durante esse período, foi indispensável. E a gente observa também traços de marketing tradicional, observando, né, evidenciando essa articulação um pouco modesta para essa inovação entre esses marceneiros, né? Outra observação foi o limite desse manuseio, que pode ser explicado pela idade desses marceneiros, que são de uma geração que não utiliza essas ferramentas digitais, né? E também a falta de tempo deles, que eles relataram que esse uso é mais emergencial, porque eles precisam dedicar mais tempo à fase de produção e não de relacionamento. Essa pesquisa também destaca a facilidade e a agilidade, né,
no uso do WhatsApp no processo de vendas por meio do WhatsApp e a abrangência do alcance dessas ferramentas como um achado, né, no período da pandemia. Conclui-se que o uso do WhatsApp nesse período foi extremamente satisfatório do ponto de vista desses participantes, gerando bons resultados. No entanto, é importante destacar aí que é necessário uma maior clareza quanto ao planejamento dessas ações imobilizadas por meio da mídia social. Muitíssimo obrigada, a turma que apresentou, Camila, muito legal também. Passo a palavra para o professor Orlando. Legal, parabéns pelo trabalho. Muito interessante, porque eu vi que você citou aí Manuel Castells. Acho que se ele pudesse considerar hoje o pós-pandemia, ele nunca ia imaginar que o WhatsApp ia ter esse efeito, né? Porque ele fala muito do encurtamento das distâncias e, nossa, ele falava num sentido que acho que ele nunca ia imaginar que a pandemia traria esse efeito, né? E É é um verdade. efeito do tipo, veio para ficar. Tem coisas que vêm e vão embora, né? Muito se falava do holograma quando se falava de comunicação. Ah, o holograma parecia que ele ia entrar em ação, aquietou, mas o WhatsApp está aí. E bacana que você pegou um local, né? Caruaru, né? Sim, Pegou um segmento e dali você pode tirar, é claro, para replicar, demandaria uma estrutura de amostra maior, todas essas coisas, né? Mas você pegou um segmento e mostrou como é importante, porque quando chega a pandemia, fecha tudo, parecia que, né, não ia dar nada certo, e de repente você tem no WhatsApp um meio de você manter a comunicação, embora a entrega não tinha como, né? A pessoa teria que se expor. Então, é muito bacana essa visualização. Você mostrou também no trabalho que a geração, claro, que não sabe lidar com essa tecnologia, tem dificuldades para manusear, mas que a necessidade faz dele uma pessoa que vai ter que conseguir se virar. forma isso. Se ele não consegue, ele vai atribuir isso para alguém. Na sua visão aí, pelo que você viu nesse período, ele vai continuar com esse WhatsApp, vai evoluir nesse sentido, ele vai passar essa carga de trabalho do WhatsApp para outro. O que que você sente aí? Eu tenho uma resposta clara e parece meio óbvio, ululante, mas queria ver porque você sentiu isso na pesquisa. O que que você acha? Isso aí ganha termo ou agora parece que vai amenizar o A uso do gente WhatsApp? até chegou, nós até chegamos a citar, né, no próprio artigo, nas considerações finais, que foi o uso do WhatsApp para os marceneiros, né, que é um público muito específico, é uma classe muito específica. Esse uso durante a pandemia foi essencial, sim, para eles continuarem, para eles manterem os seus negócios, mas foi muito emergencial. Então, a tendência é que esse uso entre eles vá diminuindo cada vez mais. Foi uma pesquisa de 2021. Eu gostaria muito de voltar a campo agora para saber como é que está esse uso hoje desses marceneiros, porque até o próprio uso deles, eles citavam, né? Interessante que eles diziam assim: não, isso aqui é só para vender mesmo. Eles não enxergavam o WhatsApp como uma estratégia de marketing, como uma estratégia de relacionamento. Era mais, não, é porque como a gente não tem como abrir a loja, então a gente vende por aqui. Mas muitos deles não sabiam nem mexer. Então, quem fazia as vendas, quem mandava as fotos, quem criava o catálogo ali, era geralmente um neto, ou um filho, ou algum outro membro da empresa. Então, entre os marceneiros, pelo menos, essa é uma tendência que ela não tende a crescer, não, pelo menos aqui, baseado nas respostas que a gente teve, né? Então, você tem aí um desafio de ampliar a sua pesquisa, revisitando, pós-pandemia, você tem aí uma abertura como sugestão, revisitar e propor estratégias, né? E você pode propor estratégias até replicando para outros comércios semelhantes. Você tem marceneiros, mas você tem outros tipos de comércio que pode, sim, de uma forma local, já dar um andamento num conjunto de estratégias, né? Para justamente reforçar isso. Parabéns, vou abrir para todos, porque eu fico empolgado e começo a fazer muita pergunta. Se alguém tiver perguntas, fiquem à vontade. Se não tiver, eu continuo, que eu tenho mais perguntas. Como está nosso tempo, Carolina? Temos 3 minutos, professor. Temos 3 minutos, então quero te fazer mais uma pergunta, Camila, Por porque favor.
nesse momento que você faz a pesquisa, você vê, você estava com a amostra, nós sempre brigamos com a amostra. Vou até perguntar rapidamente, como que foi para você obter a amostra? Como você fez em Caruaru, você tinha um limite de marcenarias, né? Você procurou compreender todas, você só pensou naquilo que estava conveniente, você pensa numa revisitação, ampliar a área geográfica, o que que você pensa nesse sentido? Sim, a gente Pensando em pensa amostras. Sim, a gente pensa em ampliar. A gente teve uma grande limitação, né? Porque a gente fez a pesquisa ali no final de 2020, início de 2021. Então, era auge da pandemia. Então, nós tivemos muita limitação de entrar em contato com esses marceneiros. Então, a amostra que a gente utilizou, né? O número que a gente utilizou foi o que a gente conseguiu para aquele momento, mas ficaram muitas marcenarias de fora aqui também. Claro, a gente utilizou os critérios, né, de tempo de atuação, então isso já limitou um pouco o número de sujeitos que a gente poderia abordar, mas ainda ficaram muitos de fora, alguns de fora, que a gente gostaria de revisitar. No momento foi por conveniência mesmo, mas a gente pretende voltar para ver, até para ver esse pós, como você mesmo tinha sugerido, né? Mesmo porque o que ele produz é para construir home office, né? Como você destacou também, e essa tendência também vai continuar, então dá para unir aí a proposta de construção de home office com proposta de utilização da tecnologia e dá para montar estratégias nesse sentido, né? Isso. Parabéns. Carolina, Certo. estourei o tempo? Não, Não, 10 não. segundos ainda. Ah, tá legal. Pontual demais. Obrigado. Obrigada, Camila e grupo, pela apresentação. A gente vai seguir com o próximo trabalho do grupo da Ana Cristina, junto com a Eliane e o João Pedro, tá bom? Novamente, por favor, me sinalizem se enxergam bem. Você deve ter aparecido para todo mundo. Olá a todos, eu sou Ana Cristina Munara, doutora pela PUC Paraná. Vou apresentar o artigo Qual Vídeo Engaja Mais? Uma análise do conteúdo de influenciadores digitais no YouTube. Esse estudo foi conduzido por mim, pelo João Pedro Santos Rodrigues, mestre em informática pela PUC Paraná, e pela professora Eliane Francisco Maffezoli, professora do programa de pós-graduação em administração da PUC Paraná. Nosso estudo tem como objetivo explorar os temas e tons emocionais que os influenciadores digitais discutem no YouTube e identificar os canais mais populares entre os influenciadores brasileiros. Como contexto, um dos fatores mais importantes que afetam a retransmissão de mensagens nas redes sociais e o engajamento do consumidor é o conteúdo que os criadores e marcas divulgam nas suas plataformas. O conteúdo é elástico e muito mais amplo que a própria publicidade. Por isso, compreender a estratégia de criação de conteúdo nas mídias sociais é crucial. E ainda não compreendemos precisamente que tipos de conteúdo funcionam melhor para que empresas e de que forma. Além disso, para as marcas, trabalhar com um influenciador que se identifica com o seu público tornou-se fundamental para campanhas publicitárias, independente do setor ou nicho, No entanto, a parceria com influenciadores pode ser uma faca de dois gumes, dado o risco de se associar a marca com talvez conteúdos e imagens controversas dos próprios influenciadores. Então, esse estudo ele preenche uma lacuna na literatura sobre a dinâmica da criação de conteúdo de vídeo nas redes sociais, do ponto de vista dos influenciadores como criadores de conteúdo. Como perguntas de pesquisa, nós temos aqui identificar que tipos de conteúdo são mais populares no YouTube, quais são os canais mais populares, quais categorias de conteúdo recebem maiores níveis de engajamento digital e qual que é a valência, qual que é o tom emocional associado a cada categoria de conteúdo. Como cenário teórico, aqui nós trabalhamos com influenciadores digitais, com o conteúdo de vídeos no YouTube e com o engajamento digital propriamente dito. Então, nosso modelo, nosso estudo, ele segue uma proposta de machine learning, e todo o processo de coleta de dados do nosso estudo abrange a transcrição de áudios de vídeos no YouTube, metadados também desses vídeos. Após essa coleta, foi feita um pré-processamento textual dessa coleta de dados, e esse pré-processamento consiste na remoção de palavras irrelevantes, normalização de texto, lematização e geração de n-grams. A partir desses dados, nós utilizamos uma abordagem de modelagem de tópicos, utilizando como algoritmo o LDA, geramos vários modelos e o melhor modelo com maior coerência foi dado sequência para análise de dados.
Aqui, como volume de coleta de dados, nós coletamos 34.000, né, e 563 vídeos postados no YouTube em 103 canais de influenciadores digitais em 26 categorias de conteúdo, né? A escolha desses canais foi com base na lista do Prêmio Influenciadores Digitais de 2019 e 2020, e a coleta de dados abrangeu todos os vídeos desses canais desde janeiro de 2008 até outubro de 2020. Só para contextualizar, né, o método do LDA, o algoritmo LDA, ele examina a distribuição de palavras dentro de um determinado conteúdo, né, determinado documento, e palavras com probabilidades mais altas, com base em sua frequência, são indicativas do assunto associado àquele tópico específico, né? Nós treinamos um conjunto de 20 modelos diferentes em incrementos de 5 em 5, de 5 até 100, e o modelo com maior coerência foi o modelo de 50 tópicos com coerência de 44%. A análise de sentimento ela é a tradicional, nós utilizamos o algoritmo Leia. A partir disso, né, nós damos sequência com a análise dos dados. 2 pesquisadores independentes, eles interpretaram e rotularam os 50 tópicos, considerando suas qualidades semânticas, a significância dos tópicos, se eles são interpretáveis, coerentes e úteis. E a partir disso, nós nomeamos 50 tópicos e depois agrupamos alguns deles com base em semelhanças semânticas, conteúdo de vídeo e outros critérios. Então, no final, geraram 19 conteúdos, né, tópicos diferentes, que são aqui nomeados na tela, entre eles beleza, cultura, entretenimento, decoração, organização e faça você mesmo, educação, economia, empreendedorismo e negócios, entretenimento, família, moda, gaming, jardinagem, gastronomia, entre outros. Como resultados, né, aqui do estudo, nós identificamos que tem 5 tópicos que representam mais de 26% do total da amostra coletada. Aqui nós temos a demonstração desses 5 tópicos, que eles são rotulados como cultura e entretenimento, gastronomia, política, economia e notícias, beleza e tecnologia. Aqui na tabela também mostra a proporção, as palavras, as top 10 palavras com maior probabilidade de aparecer e canais associados a cada um desses tópicos. Também, como resultado do estudo, nós identificamos que educação, cultura e entretenimento, pessoas, comportamento, estilo de vida são as categorias de conteúdo mais populares em quantidade aqui no YouTube, né? Aqui nós trouxemos na tabela 2 os 5 canais com maior representatividade também entre toda a amostra. Aqui já tem dados de engajamento associados, e esses canais eles já são indicativos de que tanto educação, cultura e entretenimento, pessoas, comportamento e estilo de vida também são conteúdos bastante presentes entre os canais com maior engajamento. A figura 2 traz a questão da análise de sentimento, que nos mostra que conteúdos como beleza, gastronomia e economia, empreendedorismo e negócios são aqueles com maior valência proporcional, né, positiva. Aqui a gente identifica que no eixo X, cada uma das colunas representa um tópico, tá, entre os 50. Então, por outro lado, política, economia e notícias, entretenimento geral e jogos são conteúdos com elevadas percentagens, né, de valência negativa, que envolvem, né, conteúdos um pouco mais contraditórios, né? A tabela 4 nos traz aqui um resumo das 19 categorias de conteúdo agrupados pelos pesquisadores, e aqui a gente já tem toda a análise de engajamento digital e valência também associada a cada um dos 19 tópicos aí de conteúdo. Aqui é importante trazer que cultura e entretenimento geral e família são as categorias com maiores indicadores aí de engajamento, considerando visualizações, curtidas e comentários. Então, esse no geral são conteúdos com maior engajamento digital no YouTube do Brasil. Como discussão aqui, contribuição do estudo, nós identificamos 19 dimensões principais de conteúdo de vídeo no YouTube, usando uma abordagem de mineração de dados em um conjunto de mais de 34.500 transcrições de vídeos em 103 canais de influenciadores digitais. O estudo ele identifica temas mais discutidos e promovidos com influenciadores. Além disso, a gente oferece uma instrução detalhada para descobrir e interpretar tópicos ocultos obtidos por meio, né, do LDA, de conteúdo relacionado à marca, e também para a gente associar a métricas de engajamento digital.
Em segundo lugar, os resultados do estudo podem auxiliar na identificação de interesses e preferências do público de influenciadores e também pode ajudar a determinar tendências e padrões no conteúdo de mídia social, né? Além disso, os resultados do estudo podem ajudar a reconhecer potenciais lacunas do conteúdo no YouTube no Brasil, como questões ambientais, jardinagem e mundo animal, que a gente percebeu que tem pouca frequência. Por fim, né, o estudo fornece informações valiosas tanto para os criadores de conteúdo quanto para gestores de marcas para entender melhor o perfil de público, o comportamento e para criar conteúdo mais relevante e envolvente. Então, quero agradecer a leitura e a revisão dos revisores aqui nesse estudo e a participação aqui no Congresso. Obrigada. Nós que agradecemos mais um trabalho apresentado. Vamos só para o compartilhamento aqui com vocês. Passo a palavra para o professor Orlando. Obrigado, parabéns. Trabalho muito bonito e interessante. Chama atenção aí, eu que já tenho uma certa idade, né? A gente acompanha toda a evolução do chamado conteúdo, que era assim, antes a preocupação era com informações. Então, quanto maior a informação nas empresas pelas quais eu passei, quem tinha informação tinha poder. Informação era o poder. Só que a informação deriva de dados. E aí começaram a ter condições de obter volumes de dados. E os volumes de dados hoje são abissais, chamados big data, né, da vida. E aí a preocupação agora é dos dados tirar conhecimento, do conhecimento refinar e conseguir a inteligência. E hoje, por meio desses canais, você vê que todo mundo tem o poder da voz e tenta trazer essa inteligência. Então, esse trabalho de você é muito bacana, de vocês, é muito interessante, porque ele propõe essa discussão também, né? O que está em pauta? Porque ter o poder do microfone, você jogar alguma coisa e ser um conteudista, ser um influenciador, parece que virou uma moda, mas, na verdade, é muito sério isso, porque você arrasta multidões e dependendo do que você falar, você vai conduzir as pessoas aí para um canal preocupante, né? A ética tem que bater forte aí. Isso é uma outra discussão, a ética é uma discussão muito ampla, não dá para incluir aí. Então, eu percebi que tem alguns pontos chaves, né? E eu fiquei curioso, porque eu vi que apontou, parece que a parte de alimentação e cultura teve destaque, é isso? Como a apresentação, às vezes estava um pouquinho Borrada, né? borrada, eu não consegui ver, mas parece que a parte de cultura, né? De cultura e lazer estava em pauta, né? Como um ponto principal. Eu tive a impressão de ver isso, né? E a impressão que dá, falando de impressão, a impressão que dá é que parece que o que vai ser mais em pauta seriam as discussões assim de novidades para os jovens. E, no entanto, seu trabalho trouxe um outro perfil, né? Um perfil para você ver como a pesquisa ela nos surpreende. Nós podemos achar por empirismo, não, com certeza é aquilo, mas quando você roda a pesquisa, ela te traz outra informação, né? O que você diria das tendências? Eu vi que você mostrou nos resultados, tem os principais. Agora, você como pesquisador, eu sempre procuro querer entender do pesquisador, porque ele sempre vai ter surpresa. Nós gostamos que dê um resultado, mas depois nós vemos outro, e nossa cabeça trabalha ali no background. O que você acha que a tendência seria qual para esses influenciadores aí, essas mídias? O que estaria em pauta? Tem diferentes critérios para a gente analisar, né, professor? Por exemplo, aqui, quando a gente pensa cultura e entretenimento ou cultura geral, assim, são muitos vídeos que são muito populares, têm muito engajamento e são conteúdos muito diversos. Quando a gente fez a divisão, por exemplo, esse entretenimento geral, são muitos canais de humor, muitos canais de influenciadores, com um conteúdo, digamos, mais superficial, mas que é muito abrangente, muito fácil de criar, então ele é um conteúdo muito populoso. Esse conteúdo e gaming, são os canais dos gamers, enfim, eles têm um volume absurdo de quantidade, assim, nos seus canais. E pelo volume, obviamente, a gente já começa a entender que o engajamento também é um pouquinho maior,
porque, por exemplo, um streamer, um gamer, ele pode ficar 24, 36 horas jogando incessantemente, então ele vai abrangendo públicos diferentes. Então, esse conteúdo, ele tem já um lugar de fala muito presente, não digo em questão de conteúdo, mas de quantidade e de engajamento, mas, ao mesmo tempo, o que me surpreendeu, porque a gente pensa assim, YouTube, ele, né, a gente pensa assim, o conteúdo atual hoje é muito superficial, mas a gente percebe que é um local que ainda as pessoas vão muito buscar tutoriais de como fazer algo. Então, por exemplo, e até quando me surpreendeu, quando a gente viu que família é um conteúdo de parenting, ele tem um engajamento alto, porque sim, são muitos pais, filhos, buscando como educar, como reagir em tal situação, como buscar ajuda em tal e tal momento da vida. Então, a gente percebe que ainda tem um papel de muito instrutivo ainda no YouTube. Então, cabe... E é por isso, talvez, o grau gerencial do estudo, e tentar as marcas identificarem canais, né, que realmente tragam alguma contribuição de conteúdo além do superficial, que a gente encontra bastante hoje. Então, eu vejo esses dois lados. Nós temos um local muito presente de conteúdo popular, né, enfim, sem conteúdo, digamos, profundo, mas tem o lugar, assim, de conteúdo, de instrução, de how to, de como tentar aprender algo. Então, esses dois lados ainda são bem vigentes no YouTube. Você veja que interessante, né? Porque você traz um resultado importante, olha a porta que se abre para um próximo trabalho, uma continuação do trabalho, esse how to, né, que as pessoas buscam, ele deve ganhar uma ênfase, porque você mostrou uma forma, eu vou dizer generalizada, mas não foi generalizada, que você pontuou bem, mas assim, você trouxe um volume muito grande, dali você pode tirar agora o que nós chamamos de inteligência, não que não haja inteligência, vou separar bem, né? Tem muito de inteligência, tem muito de lazer, muito de jocoso em todo o conteúdo, mas ainda dá para se fazer uma pesquisa de como utilizar isso de uma forma que a pessoa traga resultados específicos e não caia no mundo virtual que uma hora ela acha que aquilo é verdade, depois o outro vídeo fala que não é verdade, esse influenciador fala A, o outro fala B. Você pode trazer estratégias que mostram como a pessoa garimpar, fazer uma mineração dentro desse conteúdo. Eu achei bárbaro esse tipo de abordagem que vocês fizeram. Mas eu vou abrir para outros também. Se alguém tiver perguntas, olha lá, a Érica está com a mão levantada. Por favor, Érica. Érica, a gente tem 2 minutos, tá? Isso, eu já tomei o tempo da Érica. Parabéns pelo trabalho, achei muito interessante. É uma coisa que eu fiquei pensando para você levar adiante, né? Como o professor falou, afunilar, quem sabe ver essas questões. Eu me penso muito num paper que eu li sobre influenciadores, que ele fala um pouco, vamos além do engajamento, o que é que o canal pode promover. O influenciador que vai voltado mais para, como ele é um entertainer, né? O que está para entreter, e o influenciador que é um informador. Então, eu acho que fazer essa distinção vai ajudar a pensar em caminhos futuros dentro dessa lógica, principalmente quando você falou essa questão dos pais, né? Porque tem muito ainda uma questão educativa. E nesse paper que eu tinha lido, que eu não estou recordando o nome agora, ele fala como o que está relacionado à competência e informação, ele tem um efeito melhor para a marca, para a venda, para as marcas, inclusive. Diferente do que está só para entreter, que gera engajamento, mas para por ali. Então, acho que é um caminho interessante. Bem legal, obrigada, Térica, porque a gente percebe que as empresas, né, de um uso mais inteligente está indo muito além do engajamento per se, porque a gente sabe que hoje você pode comprar engajamento muito facilmente, então a gente precisa ter esse olhar mais criterioso, assim, não só pelos números, porque eles podem mostrar qualquer coisa e não direcionar exatamente uma estratégia, sabe? E assim, esse estudo ele tem uma pegada um pouco mais exploratória, né? Essa primeira abordagem, que é um olhar para o todo. E agora a gente pretende sim afunilar, tentar desvendar melhor esses dados para a gente seguir para um nível aí para uma publicação próxima. Legal. Professor, então, nesse caso, vamos avançar aí para a apresentação do nosso último trabalho, tá? E deixa eu só verificar aqui se estamos com os autores presentes. Vai ser o trabalho, só um instante, compreendendo a influência da experiência do usuário. Da Mariana, do Duval, da Regina e da Sônia. Duval aqui conosco, então eu vou fazer a projeção. O timer estava aqui tocando, gente. Vamos lá.
Peço que me avisem se conseguem ver e ouvir bem novamente. Compreendendo a influência da experiência do usuário na escolha de produtos e serviços digitais. Nesse trabalho, a gente dá um contexto de que já vivemos uma economia digital e essa economia digital ela é baseada em aplicativos para produtos e serviços digitais que são aplicados por empresas e em um contexto em que existe um mesmo aplicativo com um produto similar ao outro, aquele que tiver a melhor usabilidade provavelmente será escolhido pelo usuário para efetivar a conversão da venda, a aquisição de algum produto ou serviço. E essa experiência do usuário, é importante mencionar que ela é uma parte desse processo da experiência do consumidor. Então, nesse trabalho, nós queremos compreender qual é a influência da experiência do usuário na escolha de produtos e serviços digitais. Dessa forma, dando início ao referencial teórico, nós podemos encontrar aqui nesse slide uma sintetização do que foi visto, unindo todos os textos dos autores e o que eles usam para construir o que é a experiência do usuário e a experiência do consumidor. Dessa forma, a gente... Pessoal, só um instante. O professor Duval compartilhou que a resolução do vídeo não está legal. Para todos vocês está aparecendo ruim? Sim. Está um pouco tremido, sim, Tá. em alguns momentos. Eu vou só mudar aqui a minha conexão, pode ser que seja isso. De qualquer forma, Desculpa. Oi, Orlando. Carolina, bom dia. Bom dia, Sim, pessoal, tudo bem? sim. Vê lá na configuração do YouTube, você está reproduzindo direto do YouTube, né? Vê lá Isso, na do link. configuração do YouTube para ver se não é lá que a resolução está baixa. Ele está Às no vezes ele bota no máximo, automático, mas às vezes ele ele bota no automático. tá no máximo de resolução do vídeo, 720, deve ser por isso, gente. Porque ele não está em 1080, então acho que é o Ele máximo do deve ter vídeo. sido. Ah, tá bom. Obrigado. Aí, mas eu troquei aqui a minha rede para a gente garantir que ele carrega bem. Enfim, eu acho que o áudio não está comprometido, né? Vocês conseguem ouvir bem. A gente pode Sim, o áudio está compartilhar Sim, depois o link em seguida, pessoal, o só para áudio a está gente. bom, o áudio Tá está bom. bom. Mas ele está no máximo da qualidade aqui no YouTube. Eu vou até mostrar para vocês. Ó, vejam. Ele está 720, mas ele é o máximo que o vídeo está gravado, tá? Vamos continuar para a gente não... De qualquer forma, depois a gente pode Então, que a compartilhar com experiência do vocês. usuário ela é formada, então, por aspectos visuais, confiabilidade e facilidade de uso, enquanto o restante da experiência do consumidor é constituído por consistência, conveniência, informações adequadas, preço, qualidade, segurança, inovação, transações e pagamentos, pontualidade e suporte ao cliente e velocidade. Dessa forma, foram definidos esses padrões para que fosse realizado uma pesquisa com questões abertas e fechadas e escala Likert, teste AB, com alguns participantes em que 3 meses foram utilizados para obter essas respostas de 101 respondentes qualificados. Então, nesse cenário, as pessoas foram colocadas a responder o quão importante era os 3 aspectos da experiência do usuário. Então, nós tivemos um resultado de que, em primeiro lugar, a confiabilidade recebeu 85,15% como muito importante, a facilidade de uso 74,26%. Orlando, o senhor sugere deixar a tela menor?
pensei se diminuísse, agora está bom, tá vendo? Mas parece que em Tá. dado momento será que se ficar menor ele não fica todo visível? Muito importante Antes de Ele, ampliar? o aspecto Antes, visual. agora ele tá com a projeção melhor? tá ótima a projeção, agora está ótimo. Tá, então vamos deixar assim e ver como Tá. Ele ele recebeu anda. 44,55%. Porém, a outra parte, o importante, também recebeu um valor muito expressivo, que foi de 39,60%. Então, a gente pode perceber por esse contexto que foi sim muito importante a visão geral dos perguntados em relação aos aspectos da experiência do usuário. Na etapa do trabalho, a gente comparou os 3 critérios da experiência do usuário, que são confiabilidade, facilidade de uso e aspecto visual, com os demais critérios da experiência do consumidor. De modo que, comparando um a um, nós criamos essa tabela em que, por exemplo, quando questionados o qual era mais importante, segurança ou confiabilidade, a segurança venceu em todos os cenários. Em seguida, confiabilidade comparada com preço, suporte e informações, confiabilidade vence. Isso com os demais parâmetros, de modo que a inovação ela ficou em último lugar, a segurança em primeiro lugar, quando comparada, e é possível observar que existem grupos, por exemplo, o grupo 3, em que preço, suporte e informações estão ali. Mas dentre esses próprios critérios de experiência do consumidor, não é possível identificar entre eles. Essa é até uma limitação deste trabalho. A gente só consegue comparar com a confiabilidade, facilidade de uso e aspecto visual em termos de vencer ou perder, que a gente vai poder identificar um pouco melhor na próxima tabela. Ela sintetiza um pouco o que a gente viu na tabela anterior. Dessa forma, a gente consegue entender que a segurança ela é vitoriosa sobre o aspecto visual, facilidade de uso e a confiabilidade. O preço ele é vitorioso sobre o aspecto visual, sobre a facilidade de uso, mas é derrotado pela confiabilidade. Então, a gente consegue observar esse padrão aqui, que foi obtido de acordo com as respostas do questionário, e nesse cenário, a gente consegue identificar que dos 33 cenários possíveis, quando a gente compara um a um, então os 11 critérios da experiência do consumidor com os 3 critérios da experiência do usuário, a experiência do usuário ela vence em 17 de 33 desses cenários. Então ela mostra que ela tem uma influência muito grande nesse processo de aquisições e conversões no processo de aquisição de produtos e serviços digitais. Então, já respondendo aquela pergunta feita lá na frente, então a influência, sim, muito grande no processo de experiência do consumidor. Então, deixo aqui os meus contatos. Para qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no LinkedIn ou no meu e-mail, que estarei à disposição para responder qualquer dúvida. Obrigada. Nós te agradecemos, Mariana, né, Duval também, faz parte do grupo. Gostaria de passar novamente a palavra para o professor Orlando. Ok, parabéns. Apresentação muito boa. Interessante isso, quando a gente fala desses cuidados e essas preferências, né? É que, lógico que vocês abordaram de uma forma geral, não focaram especificamente em nenhum produto. E eu, como um devorador de conhecimento, se me deixar, eu vou tomar um tempo que eu vi que eu tomei nas outras vezes. Gostaria de primeiro abrir para os demais, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer a pergunta, depois eu entro com algum comentário, se a Ana quiser, ou a Érica. Senão eu acabo tomando tempo, eu vejo que eu acho que o importante é que vocês, entre vocês congressistas,
troquem ideias. Tem alguma pergunta a ser feita? Érica ou a Ana? Eu tenho uma dúvida, professor, Pronto, e fica à autores. vontade. É, quais foram os produtos avaliados, assim, porque com certeza depende muito de contexto, engajamento com o produto, enfim, tem 1 milhão de fatores, né, envolvendo, obviamente, e não ficou claro para mim que foi medido e qual produto foi mensurado. Mariana, ainda não escutamos nem tivemos. Não sei se Duval puder, acho que o Duval abriu o microfone. Tá, Val, escutou? só para isso. Deixa a Mariana sair, fechar um pouquinho, ver se ela volta. Acho que deu algum problema na conexão dela. Obrigado pela pergunta, Ana Cristina. O que a gente fez, na verdade, foi uma perspectiva, até que o professor Orlando fez a observação, uma perspectiva muito mais genérica sobre produtos e serviços digitais. A gente pediu que a pessoa pensasse num produto, num serviço digital, e a partir daí ela respondesse as considerações sobre isso. E justamente porque a gente entende essa multiplicidade, essa complexidade de produtos e serviços, e a gente sabe que eles geram, o mesmo produto pode gerar diferentes tipos de engajamento em diferentes pessoas, né? Então, se eu pedisse, por exemplo, para falar sobre serviço de streaming de vídeo, por exemplo, né? E colocasse um determinado serviço de streaming de vídeo, uma pessoa que não usa aquele streaming de vídeo poderia não ter condições de opinar ou opinar de uma forma divergente ou enviesada. Então, a gente deixou bastante genérico justamente para que a pessoa pudesse tratar disso com o mindset dela, considerando um produto ou um serviço digital, que ela tivesse a familiaridade e pudesse, a partir dessa percepção, trazer a convicção do que ela tem para a gente. Mas daí, professor, a minha dúvida no sentido de, por exemplo, se eu tenho, vamos até resgatar o estudo da Érica ali, um nível de grande apego com o meu mobile, por exemplo, e tem um alto engajamento, ou se é um alto valor, enfim, com certeza eu pensei em algo que deve ter um alto apego, um alto valor para mim, mas que eu não posso também generalizar para todos os achados. Assim, você acha que a gente consegue extrapolar esses dados para todos né, o core da pesquisa, porque para mim parece muito abrangente e existem níveis muito diferentes de engajamento e apego, né? Então, mas a questão é justamente essa. Se você pensou no seu produto de engajamento e todas as pessoas pensaram no seu produto de engajamento, então a gente tem uma perspectiva de generalização, tá? É justamente esse o ponto. Se a gente dá um produto específico, a gente dá de acordo com o viés. A gente pega a percepção da pessoa sobre este produto ou serviço específico. E a gente não estava buscando isso. A gente estava buscando uma característica mais geral sobre os produtos. Na hora, no contexto básico, quando você vai escolher, né? Então, tem gente que tem, por exemplo, uma predileção para preço, né? E que não necessariamente vai observar outros aspectos, vai comprar o mais barato, seja ele o produto qual for. Do mesmo jeito que a gente sabe que tem gente que, quando gira a chavinha para um produto especificamente, né, aí muda a percepção de preço e vai para uma questão mais ligada à confiabilidade de marca, ou à reputação, ou engajamento, alguma coisa do gênero. Então, a gente tirou essa percepção direcionada para justamente criar o maior nível de generalização possível, né? A gente sabe de toda essa complexidade, mas a gente entende que a busca pela generalização foi um aspecto dessa pesquisa. Carolina, tem um tempo de eu intervir? Temos 4 minutos. 4 minutos. Ana, respondeu a sua pergunta, Ana, para eu poder... Beleza? Então, Durval, deixa eu fazer uma observação, professor Durval. É interessante, sim. Toda vez que fazemos uma pesquisa, existe a preocupação de circunscrever o objeto. Eu entendo a preocupação da Ana, e ela é relevante, sim, porque quando nós vamos fazer uma pesquisa e você deixa solto, é isso. A pessoa, solto no sentido da abrangência, que é importante, né? A pessoa vai pensar a partir do ponto de vista dela. E a pesquisa ela sempre tem o interesse de tentar trazer um fio condutor, uma linha mestra que permita a replicação daquilo que está sendo feito. Ótimo, então você pegou
uma parte bem abrangente. Fica uma sugestão para o próximo estudo, focar num produto. Eu já passei por isso também quando eu fui criar uma escala. Você vai criar uma escala, você vai criar os itens, você fala, poxa, se eu abrir muito, cada um vai dar sua perspectiva, no final eu tenho um balde de perspectiva e não tenho nada ao mesmo tempo, porque eu não consigo tirar ali um redutor, né? Então, para uma próxima pesquisa, pegar uma sugestão, né? Seria bacana. Eu vejo essas coisas, eu fico empolgado, porque eu falo, olha quanta coisa pode continuar ainda. Então, quer dizer, agora eu colocaria num produto e compararia com o que você fez. Aí você pode falar, poxa, está funcionando desta forma ou não está? Porque fica complicado quando generalizamos a pesquisa, mas não temos condições de replicá-la. Justamente por quê? Porque ficou aberto. E nós somos seres, claro que temos as nossas congruências, mas temos aspectos diferentes, porque você tem a parte cultural, você tem a parte cognitiva, você tem um conjunto de formas de verificar como a pessoa faz a escolha dela, que, nossa, fica perdida a coisa, né? Então, sim, vale a generalização, mas seria interessante focar num produto para fazer esse teste. Legal? Só isso que eu queria fazer essa intervenção. Acho que se eu não estourei o tempo, Mas o professor não estourou, agora nós temos um espaço aí ainda para poder abrir a discussão, né, de modo geral, né, fica à vontade para tá, poder continuar na sua observação aí quanto aos trabalhos. tá. Então, vou continuar nessa do Duval, que é interessante, e repasso por todos. E, é claro, abro a todo momento para vocês com a Mariana. Mariana, por favor, ela quer se manifestar, é importante. Oi, Diga. gente, desculpa. Primeiro eu queria mencionar que a minha câmera e meu microfone estavam supostamente ligados para mim durante a apresentação inteira, mas o Durval me mandou uma mensagem no momento que a minha apresentação começou a ser passada, que aparentemente eu não estava aparecendo durante toda a reunião. Então, em primeiro lugar, queria pedir desculpas e já emendar nessa última pergunta que você fez para o Durval, como eu aproveitei para sair da reunião e entrar de novo, eu perdi um pouco o começo, mas eu entendi que vocês estavam falando da generalização, né, de não estar falando de um produto específico. E eu acho que é importante mencionar que durante a pesquisa, eu deixei ali um campo para que as pessoas pudessem colocar em quais tipos de aplicativo elas estavam mencionando a experiência delas, né? Então, ali tem as classificações, por exemplo, banco, delivery, streaming, tem essas classificações separadas. A gente só não entrou no mérito de cada um desses setores, mas a gente tem ali delimitado na nossa pesquisa quais foram os setores mais ou menos e a importância para as pessoas em relação a isso. Então, ali eles colocaram, a gente fez uma padronização, né? Então, o que era internet banking, a gente colocou banco, alguns escreveram banco, banco digital, então a gente criou ali uma classificação maior, só acabando entrando nessa parte, porque no final das contas a gente pegou o aspecto geral de todos esses setores, né? Então, acho que é importante mencionar essa questão também. Legal, tá vendo que E bacana? uma questão interessante, professor Diga. Orlando, que é o seguinte, num dado que a gente possa aprofundar numa pesquisa subsequente, considerando um setor específico ou um produto específico, a gente pode fazer uma comparação com essa primeira base de dados, né? Ela tem essa característica um pouco mais genérica, mas a gente consegue puxar esses dados. E aí, por restrição de espaço, né, a gente sabe que não dá para colocar tudo no artigo como o SEMEAD, né, com a limitação de espaço, a gente acaba não tendo a condição de fazer esse tipo de detalhamento, de aprofundamento, mas os dados estão disponíveis e são possíveis, inclusive, para comparação em pesquisas futuras. Que legal. E isso que a Mariana falou é importante, como deixou um espaço lá, dali você já tira uma pontuação maior de qual foi o item mais procurado, mais pensado, né? E, aliás, dá para trabalhar todos eles até, né? Começar a fazer um trabalho mais aprofundado em cada item, porque é interessante essa parte. E aí já faço uma ligação desse tema de vocês com o tema de engajamento, que acho que foi a Ana Cristina, né, que mexeu com engajamento. Se eu estiver errado, me corrija, que agora vamos passar pelos trabalhos, mas parabéns para o Durval e para a Mariana. Esse trabalho tem muito ainda que dar portas, né? Isso é importante, o trabalho que eu tenho um professor que ele diz o seguinte aí da USP mesmo, que o orientador dele dizia para ele, olha, você está gestando o seu trabalho, é uma gestação, mas uma hora tem que parir, né? Tem que nascer,
porque senão você fica gestando. Agora, é bacana quando você vê tantos trabalhos como nós vimos hoje, que tem uma gestação, pariu, quer dizer, nasceu um trabalho, foi apresentar, e ele ainda dá mais frutos. Isso que é bacana do trabalho, né? Então, parabéns a Mariana e o Durval aí pelo trabalho. A Ana entrou na parte de engajamento, né? Ainda ontem trabalhamos uns artigos que trata do engajamento. Engajamento ele é complexo. Lógico, todo construto é complexo, né? Mas quando falamos de engajamento, a gente fica pensando se ele é um consequente, se ele é um antecedente. Então, quer dizer, fica difícil você trabalhar e, ao mesmo tempo, ele te dá porta para trabalhar os dois lados, né? Tanto se engajar, como você também ter ele como antecedente. É isso que eu queria comentar com a Ana, que na hora não teve esse momento de fazer essa discussão, né? Mas é importante verificar isso, porque os construtos, muitas vezes, quando você vai trabalhar um construto, ele pode ser um moderador de algo que você está pesquisando, como ele pode ser um mediador, e ele pode ser os dois. Então, veja, é uma encrenca boa, mas o pesquisador ele tem que estar bem afinado. Por isso que eu sempre falo, nós temos a preocupação, ainda mais vocês jovens, que estão cursando mestrado, doutorado, estão produzindo, tem que ter aquela preocupação com desenho de pesquisa. Às vezes eu percebo que não é muito falado design de pesquisa. O design de pesquisa é importante, porque às vezes eu gosto muito de análise fatorial. Se eu deixar tudo que eu vou fazer, eu quero pôr análise fatorial. Mas aí, o que eu aprendi? Não dá. O desenho da pesquisa, às vezes, vai falar, opa, aí não vai análise fatorial. Eu apresentei um trabalho no CMED, eu queria muito pôr a correlação de Pearson. Queria porque queria, só que meus dados não eram distribuídos normalmente. Então, o que que diz o desenho? Não, você vai pôr Spearman. Acabou. Ficamos meio frustrados, mas é mais ou menos por aí. E isso nos traz a maturidade na hora da pesquisa. Mariana, quer dar uma palavrinha? Sim, eu queria perguntar também e talvez fazer uma consideração do engajamento que ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Eu não sei enquanto essa separação ela consegue ser feita nesse cenário assim da sua pesquisa, porque muitas vezes a gente pode achar que um vídeo está sendo muito acessado porque ele é legal, mas na verdade a quantidade de dislikes é enorme e tá todo mundo xingando nos comentários, né? Porque é polêmico, né? Viraliza Sim, por um mau motivo. pela polêmica, é isso. Então, só voltando ali, professor Orlando, eu não analisei dessa forma o engajamento, a gente analisou muito mais pela perspectiva de Gavilanes, lá de 2018, do contínuo no engajamento, pelo nível de cognitivo, então a gente fez aquela base, basicamente, de um like até um comentário, o quão nível, quanto tempo e qual que é o meu nível de engajamento, de cognição envolvido no engajamento, para a gente entender que um like é considerado como algo muito mais transacional do que um comentário per se, então eu considerei dessa perspectiva, mas eu tenho um outro estudo também que eu analiso em forma de regressão, daí obviamente não é um dado, não é normal a dispersão dos dados, então acabamos usando uma regressão binomial negativa, enfim, por conta de que é uma cauda longa mesmo a dispersão, mas, enfim, fica para um próximo estudo. Então, da questão dos engajamentos negativos, a gente não chegou nesse nível de análise. A gente tem o dado dislike, porque até então, pela API do YouTube, a gente tinha disponibilidade de captar esses dados. Hoje em dia, o YouTube não permite mais. Na época da coleta de dados, a gente começou em 2021, se não me engano, ainda a API permitia, então eu tenho o dado dislike, que é uma métrica que tem o YouTube, né? Mas o nível de detalhe dos comentários não chegamos a entender. A gente quis muito medir quantidade, volume, mas com certeza muitas coisas viralizam por um motivo bem contraditório, né? Principalmente no YouTube. Então, eu tenho um estudo também paralelo agora, que a gente está tentando entender o que viraliza, o que tipo de conteúdo viraliza, enfim, mas essa questão de analisar. Daí seria muito mais entender a valência dos comentários, como a gente percebeu ali o conteúdo gamer.
ele é um conteúdo com muito engajamento, mas um engajamento muito negativo, que é muito essa questão deles falarem muito palavrão nos comentários, enfim, então não necessariamente é ruim, por isso tem que entender contexto a contexto, categoria de conteúdo em si, mas nós temos todo o volume dos comentários, agora é o trabalho de ir neles, fazer um estudo mais de linguística também, de analisar essa questão de por que viralizou, não, a gente olhou uma fotografia macro, sabe, agora é a gente tentar entender isso, mas é uma pergunta bem importante, assim, porque a gente sabe que muita coisa viraliza por motivos muito contraditórios, né? Camila? Ana, professor, desculpa, só Não, aproveitando o tranquilo. gancho, me perdoe a indelicadeza, mas é que aí, Ana, quando você traz essa questão de que o palavrão não necessariamente é negativo, né? E a comunidade gamer tem isso, né? De usar o palavrão para expressar, inclusive, admiração pelas pessoas, né? E aí é onde está a diferença entre a análise de conteúdo, a limitação da análise do conteúdo e a questão da análise do discurso, né? Então, a análise do discurso, ela imprime a necessidade de você se debruçar um pouco mais sobre os dados, e essa volumetria de dados que a análise de conteúdo permite analisar, a análise do discurso acaba ficando um pouco mais difícil, né? Então, a gente tem aí essa necessidade, e aí vem, inclusive, o que o professor Lano falou, né? A metodologia, ela deve ter um instrumento acessório e não necessariamente aquilo que se impõe, né? Eu vou colocar a metodologia primeiro para poder fazer. Eu tenho exemplos clássicos de que gente que coloca a metodologia primeiro e depois coloca o conteúdo, o resto todo do trabalho. E aí, por exemplo, essa discussão só dos gamers especificamente, uma análise de discurso seria bastante contributiva para entender como é que funciona esses engajamentos em grupos, né, sociais específicos. Obrigado, Camila, pela... Vou esperar então a Camila falar, acho que para não ficar passando por na frente. Não, nem se preocupa. Eu fiquei pensando no teu trabalho, né, dessa questão do engajamento, mas eu não sei se seria interessante para ti também levar em consideração o quanto da personalidade desse influenciador, né, desse SMI, influencia esse engajamento também. Então, a autenticidade dele, né, que é um ponto que é muito levado em consideração quando a gente fala de SMI, né, do quanto de autenticidade e de veracidade que ele está passando para o público dele, do quanto de divertido que ele é. Eu acho que isso influencia bastante aí também nessa questão do engajamento. Eu não sei se você já pensou em levar em consideração essa personalidade do SMI, né, nessa análise, porque você, pelo seu trabalho, foi levado em consideração só o tipo de conteúdo que ele trabalha, mas eu acho que é bem interessante também levar em consideração essa personalidade dele também, né, a autenticidade. Sim, eu fiz na minha tese, mas assim, só que daí é um pouco contraditório assim, a pesquisa em marketing hoje em dia. A gente sabe que o método é uma ferramenta, o professor Durval já mencionou isso para nós, isso, e quando eu misturo, por exemplo, eu medi a personalidade de influenciadores, de 150 influenciadores na minha tese, e para medir a personalidade, eu não posso usar simplesmente métricas de machine learning, porque a gente vai medir algo muito subjetivo de forma muito objetiva. Então, acabei utilizando a notação humana, né? Contratei pessoas para assistirem vídeos e, com base nesses vídeos assistidos, avaliarem a personalidade. Usei escala Ohanian, enfim, vários atributos, obviamente. Então, e acabei trazendo esse combo de análise de personalidade medida de forma humana e análise de conteúdo medida por base de machine learning. Só que quando eu coloco para os revisores, eles não veem de forma muito positiva a mistura de avaliação humana com avaliação de machine learning. Então, eu tive várias... tá em processo de revisão esse artigo, inclusive, mas várias críticas de que ou usa um método ou outro, mas que não é bem visto essa conjunção. Então, inclusive, assim, eu acho que são métricas um pouco recentes no marketing, não é tão antigo o processo de machine learning, enfim, e toda essa análise de NLP, e até como o professor mencionou, análise de discurso, a gente não vê muito, porque o que eu tenho de ferramenta quando se trata de Big Data? Eu tenho, por exemplo, a LWC, que é um software que ele mede a quantidade semântica de toda a gramática de uma frase. Por exemplo, eu sei que tal frase tem tantas pronomes, tantas palavras, pronomes neutros, tantos verbos, advérbios, eu consigo dissecar nível de quantidade, mas é uma análise
de uma máquina, de um software, trazendo números para uma frase. E, obviamente, toda a questão de ironia, a subjetividade, isso ainda, óbvio, a máquina não consegue medir. Né, tem melhorado bastante, mas ainda fica uma forma bastante superficial e de muito mais exploratória. Daí falta essa análise muito mais profunda, né? E daí, obviamente, tem a questão humana, assim, envolvida. Mas eu já analisei a personalidade, e sim, a personalidade influenciadora interfere muito no engajamento, tá? Em nível geral, assim, Camila. Carolina? Obrigada, professor. Agora eu vou sair um pouco aqui do crachá da liderança da sessão para poder fazer alguns comentários, que eu achei a sessão bem interessante. E eu tenho até um ditado, né, para quem trabalha com marketing de conteúdo e de influência, que em terra de influência o conteúdo é rei. E eu acho que para todos os trabalhos aqui, esse ditado se aplica bastante, né? Acho que o trabalho da Érica é super interessante, de uma relevância muito importante do ponto de vista social, né? Assim, a gente tem... Gente, eu durmo com o celular ao lado da minha cabeça. É verdade. Eu não durmo com um, eu durmo com dois, porque eu tenho o meu pessoal e eu tenho o telefone do trabalho. Então, vejam o quanto que isso faz parte. Eu acho que ir além, Érica, seria não só discutir o celular, mas os wearables, né? Tudo que a gente usa na gente. Eu poderia até trazer um exemplo muito pessoal, individual, que eu sou uma pessoa que usa dispositivo no meu próprio corpo, né? Eu sou portadora de dispositivo cardíaco, eu convivo com isso dentro de mim. Então, já sou biônica quase que aí num outro nível, né? O meu chip veio antes aí da pandemia. Então, é uma relação que é muito próxima. Para alguns grupos de pessoas isso não faz tanto parte, mas para outros faz muito. Eu vivo conectada, inclusive fisicamente, com dispositivos. Então, acho que é importante a gente, da mesma forma que determinados usáveis, né, vão ter um nível de cuidado sanitário diferenciado, o celular também começa a precisar ter esse olhar também, porque a gente está próximo dele o dia inteiro. E, assim, acho que talvez a avenida com o questionamento do professor Orlando para a gente poder comunicar é conteúdo, né? Qual é o conteúdo de comunicação de higienização? A gente bateu cabeça para ensinar as pessoas, gente, a usar uma máscara. A gente tem que descer nesse nível de entender que o letramento para a higiene ele está num outro momento, né? Assim, a gente precisa ensinar, de fato, como é a forma mais ilustrativa de comunicação de conteúdo, que pode parecer bobagem para a gente que está aqui numa sala super privilegiada, né? De informação e de formação acadêmica, mas a gente é uma população que precisa de comunicação e conteúdo de outra forma, né? Então, não vai ser só com uma recomendação na embalagem do Motorola, do Samsung, do iPhone, numa letra, tipo assim, tamanho 8, que tem ali, aí tem o português, o inglês e o chinês agora, né? Vem assim, é uma coisa que ninguém lê, gente, não lê, não tem. Quantos de vocês compraram um telefone e leram a instrução de uso? Isso não existe, né? Então, acho que tem uma questão de conteúdo bem interessante. O trabalho da Camila também super legal. Acho que também vou trazer uma experiência. Eu trabalho com pesquisa de mercado e com marca diretamente. Então, esse olhar para a capilaridade das estratégias de influência dentro de setores que a gente não imagina que acontecia, tem ganhado muita visibilidade. Então, se a gente pensar, meu Deus, como que é aquele negócio de autenticação agora que está acontecendo, que é online, esqueci o nome totalmente. Dois fatores. Não só há dois fatores. É aquele que você... Não, desculpa, eu vou passar. Enfim, eu queria falar da digitalização do serviço do cartório, que é a coisa mais burocrática que existe. Não é NFT, não, é outro nome. Vão me perdoar, que eu queria citar esse exemplo e vou ficar só com a questão de um serviço ultra burocrático que agora está totalmente digitalizado e você compra a validação online. Então, mas é quase um certificado digital, mas tem um nome bonito que o marketing gosta de colocar, Mariana, vai por aí, por esse caminho. E é bem interessante, porque, inclusive, eu estava estou conduzindo um estudo agora, e a gente estava olhando para os influencers na área de construção. E, gente, não é o Rosenbaum do Caldeirão do Hulk, tá? Só queria dizer que não é o Rosenbaum, que a gente acha que ele está lá super clássico na TV aberta, que ele é o influencer, mas não é.
são outros canais, são outras figuras, e esse contato mediado aí pelas plataformas, ele é real, tá? E a gente teve uma prova não só dessa necessidade de ir até lá, mas hoje um reconhecimento da relevância para você se manter aí tendo demanda, né? Gerando serviço, gerando valor. Acho que o trabalho da Ana Cristina, eu sou super suspeita para falar, Ana, até pela minha proximidade também profissional com o YouTube, né? Assim, já trabalhei muito próxima. E também trabalho muito próximo com os temas que você aborda, né, de análise de sentimento, de conteúdo. Acho legal a gente ter terminado esse comentário falando sobre método, né, porque, de fato, ou você vai discutir conteúdo ou você vai discutir método. Eu estava vendo no teu trabalho que a sua bibliografia tem pouquíssimas referências sobre o Journal of Interactive Marketing, que é um dos que fala mais sobre conteúdo, e você está classificando conteúdo, você dá uma ênfase em literatura de método e o conteúdo que é onde você enfim, nada ali com muita propriedade, você tem um referencial que é um pouco menor, então talvez uma recomendação seria separar a ênfase que você dá à análise de sentimento e a ênfase que você dá a conteúdo. Me chamou a atenção algumas coisas, assim, por exemplo, cadê o conteúdo infantil do YouTube, né, na sua classificação, onde é que ele está? Eu vejo que família aparece 2 vezes, e você fala, olha, o conteúdo de parenting é o que é mais, dentro dessa categoria, ele é mais procurado. E eu fiquei, nossa, será mesmo? Porque tem uma brincadeira no YouTube, né, que eles decoraram até uma vez um escritório com a Galinha Pintadinha. Porque Galinha Pintadinha chegou a ser um dos canais mais acessados e mais seguidos do Brasil, gente. E hoje continua sendo. Então, assim, Felipe Neto começou com conteúdo infantil. Talvez Felipe Neto não seja lifestyle. O próprio irmão dele não é lifestyle. Eu acho que um olhar, e aí o Duval tem muita razão, a análise de sentimento quantificando, e hoje isso também é consenso até no mercado, ela não responde mais tanta coisa. Você tem que ter um olhar de imersão no conteúdo, sabe? Assim, entrar no conteúdo e entender o conteúdo é positivo, o conteúdo é negativo. Legal, né? Mas olha o que é política hoje em relação a essa interpretação do que é negativo traz e o que é positivo que pode trazer, né? Então, acho que vale, eu acho que um deparo legal para você fazer com as categorias que vocês acharam é com as próprias informações do YouTube, não que eles estejam 100% corretos ou que você esteja errado, não é isso. É só uma camada de verificação que ajuda muito, porque o próprio YouTube disponibiliza dado de que está sendo mais acessado. Tem um vídeo que é muito legal de ver a trajetória do fluxo dos canais no Brasil. Você consegue ver, dá para você usar em aula, enfim, ilustrar, é bem legal. E YouTube é uma coisa para a gente olhar com muito cuidado, né? Porque o YouTube, além de ser um lugar de rede social, né? Ele é uma TV, a TV conectada do YouTube, ela está expandindo cada vez mais. Então, eu acho que alguns detalhes assim que eu acho que vale a pena você colocar no trabalho, se você pretende enfim, publicar. Porque quando você deixa tudo muito próximo, essa visão de classificação de conteúdo que vem só da literatura, mas não faz um deparo ali com a plataforma, aí você coloca método, aí vem machine learning, análise de sentimento, um é super objetivo, o outro é super subjetivo. Então, acho que os revisores ficam um pouco encrencando com isso, né? Normal. E trabalho da Mariana e do Duval também muito legal, assim, eu acho que esse olhar para a generalização a gente sempre precisa ter, mas claro, eu acho que a pesquisa de vocês estava numa etapa anterior dessa grande generalização, né? Eu acho que o próximo passo aí numa avenida de pesquisa é que realmente a gente pode ter outras inferências, acho que é assim, vamos realizar que estamos numa etapa diferente, né? E acho que vocês deixam bem explícito no trabalho. Obrigada pelo espaço para os comentários, professor Orlando. Tenho 2 mãos levantadas e 2 minutinhos para a gente poder concluir. Primeiro Ana Cristina e depois Mariana. Primeiro, eu quero agradecer a sua fala, Carol, acho bem importante, bem relevante, acho que para uma próxima estágio do trabalho, com certeza vou levar em consideração e é realmente necessário. Eu só queria fazer um comentário, uma pergunta, agora vou fazer um comentário, porque não vai dar tempo de perguntar, para o trabalho da Érica, porque eu li um trabalho recentemente do James, acho que em abril desse ano,
que, pelo menos quando a gente pensa em chatbots e tal, quanto maior o nível de antropomorfização, melhores os resultados, né? Enfim, mas nesse estudo ele fala que é uma curva em U invertido, que chega num nível que eles preferem, que não é tão bom esse nível de antropomorfização, especialmente quando você vai falar assuntos muito pessoais, polêmicos, assuntos de saúde, enfim. Então, acho que seria bem legal, acho que para a próxima etapa da sua pesquisa, é realmente analisar qual que é o nível ideal, qual que é o nível ótimo dessa proximidade com o ser humano nessa ferramenta para passar certo essa mensagem de higiene ou não, porque eu acho que realmente chega num invertido mesmo. Enfim, só para comentar, dá uma olhadinha no Journal of Academic Marketing Science desse ano, que acho que tem esse artigo bem legal. Obrigada. Olha só. Dá tempo de eu fazer Sim, meu comentário? Então, rapidinho queria dá, né? primeiro... É bem rapidinho. Queria parabenizar todo mundo, foi muito legal. E para Camila, depois eu queria saber, enfim, pode até ser fora daqui, se já que o WhatsApp já era uma limitação muito grande, então imagino que Instagram, para esse público que você perguntou, nem pensar, né? É isso. Se a Camila está conectada com a gente, eu não sei. Acho que ela travou. Agora. Bom, pessoal, nós chegamos às 10 da manhã. Eu acho que depois, Mariana, você pode procurar a Camila. Enfim, ela deixou os contatos, né, no trabalho. E, professor Orlando, acho que a gente já pode fazer o encerramento da nossa sessão, até porque eu sei que tem programação agora às 10 aí para todo mundo. Sim, sim, agradeço a todos, todos de parabéns. Foi aqui uma reunião maravilhosa, uma sessão muito boa, muito conhecimento. O tempo sempre vai ser curto para todos nós, né? Mas todos os trabalhos estão de parabéns. E obrigado a todos. Obrigado, Carolina, pela liderança aí, pela ajuda. Deu tudo certinho e bacana. Obrigado. Eu deixo aqui meu agradecimento a todos vocês, viu? Eu que agradeço, professor Até o Orlando, pelo seu próximo tempo. SEMEAD. Por favor, nos vemos no próximo SEMEAD, sim. Um Com abraço. certeza. Queridos, obrigada. Bom evento para todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.